Olá, meus amigos da Notorium Play, aqui quem fala é Leonardo Leal, aqui com muita alegria, dando início a essa nossa nova série, que será o Código de Proteção e Defesa do Consumidor comentado artigo por artigo. Eu sou advogado, advogo na área de Direito do Consumidor, também sou professor universitário, ensino na graduação e na pós-graduação a matéria de Direito do Consumidor, e também sou pesquisador, tenho doutorado em Direito, e aí dentro dos meus âmbitos de pesquisa, dentro dos textos que eu trabalho, eu sempre também tenho trabalhado essa questão do direito do consumidor. O direito do consumidor é um dos temas que me parece ser dos mais relevantes dentro do estudo do direito, que toca muito diretamente na área da atividade econômica, do direito econômico, dos impactos que essa regulação e essa proteção do consumidor acarretam para a economia e para o desenvolvimento. Então, o nosso objetivo aqui será falar sobre o CDC em todos os seus aspectos, em cada um dos artigos, destacando os pontos mais relevantes, que dizem respeito aí à legislação vigente no país do direito do consumidor. Esse direito do consumidor ele também é muito amplo, já que ele não faz nenhum tipo de isenção, ele se aplica a toda e qualquer relação de consumo, de modo que muitas vezes, além do Código de Defesa do Consumidor, serão necessários outros elementos, como outras legislações, Código Civil, Lei dos Planos de Saúde, entre outras tantas possibilidades. Daí porque eventualmente nós também vamos falar de uma outra lei, de um outro entendimento jurisprudencial relevante sobre aquela matéria. O CDC ele tem uma estrutura muito interessante da sua configuração, que foi elaborada pelo legislador. Se você pegar lá o código, você vai ver, dos artigos 1 a 7, esses 7 primeiros artigos eles trazem uma carga teórica muito forte. É aquilo que a gente chama de teoria geral das relações de consumo. O artigo 1º traz uma apresentação geral do código. Os artigos 2º e 3º tratam da relação de consumo e os artigos 4º e 5º tratam da chamada Política Nacional das Relações de Consumo, trazendo os princípios, os fundamentos e os objetivos do legislador ao criar aquela legislação e do Estado brasileiro ao promover a intervenção dos mercados para proteger os consumidores. Já o artigo 5º ele cuida mais dos instrumentos dessa política, que o Estado deve implementar em termos de políticas públicas para garantir a proteção dos consumidores. O artigo 6º ele vai trazendo lá os direitos básicos dos consumidores e o artigo 7º fala da relação que o CDC deve estabelecer com outras normas, com tratados internacionais e outras tantas fontes do direito, trazendo aquilo que se chama de diálogo das fontes, muito bem trabalhado pelos principais autores de direito do consumidor. Depois vem os artigos 8, 9 e 10, que vão tratar daquilo que se chama teoria da qualidade, a exigência que o CDC estabelece para que os produtos e serviços tenham qualidade no mercado. Logo na sequência, dos artigos 12 a 28, a gente tem a parte que trata no CDC da responsabilidade civil. Responsabilidade civil por vício do produto ou serviço, responsabilidade civil por fato do produto ou serviço. Na sequência do artigo 29 ao 45, o CDC trata das práticas comerciais, protegendo o consumidor especialmente na chamada fase pré-contratual, antes de o consumidor efetivamente contratar um serviço ou comprar o produto. Nessa parte, o CDC vai regular a oferta, vai regular a publicidade, vai tratar de práticas comerciais abusivas, de cobranças de débitos, orçamento e cadastros e bancos de dados sobre consumidores inadimplentes, consumidores que estão negativados. Avançando mais no CDC, os artigos 46 a 54 tratam da proteção contratual do consumidor, falando sobre as cláusulas abusivas, contrato de adesão e outros elementos importantes nesse momento da relação contratual, tanto na sua elaboração e tratativa, quanto depois no seu cumprimento. Dando continuidade, vem os artigos 55 a 60, tratando das sanções administrativas, aquelas punições que os órgãos administrativos de defesa do consumidor podem aplicar aos fornecedores que desrespeitarem os comandos normativos do Código e da Política Nacional das Relações de Consumo. Mais adiante, o CDC vai trazer, entre os artigos 61 a 80, a chamada parte da responsabilidade criminal no CDC. O CDC também traz os dispositivos criminais, os crimes contra as relações de consumo. Finalizando, dos artigos 81 ao 119, nós temos a parte que vai tratar da defesa do consumidor em juízo, trazendo disposições de caráter processual que se aplicam tanto para ações individuais de consumidores que estejam eventualmente a processar fornecedores, como também para ações coletivas que podem ser manejadas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, associações de consumo, entre outros legitimados a propor esse tipo de ação, trazendo ainda algumas disposições finais e
transitórias em relação à aplicação do CDC. São esses então os 119 artigos que nós vamos trabalhar nessa série. Vamos procurar ser bastante objetivos, didáticos e claros para contribuir vocês para entender melhor essa tão importante legislação, esse código que ele é tão fundamental e tão presente no nosso dia a dia, né? Já que todos nós somos consumidores e eventualmente nos deparamos aí com alguma situação de violação, de desrespeito aos nossos direitos. Conto com vocês aí para assistir a série. Um grande abraço e até os próximos vídeos.